Boa tarde, quarto ano. Nós estamos aqui para mais uma aula de arte. Vai ser um assunto bem interessante. Você já me conhece, sou a professora Karine Pedroso, do quarto ano B, Sagrada São José. Vamos lá. Então, você já ouviu falar sobre a expressão carrancudo? É, isso mesmo. Olha a carinha desses dois aí. Eles são carrancudos, eles estão carrancudos. Carrancudo no dicionário quer dizer que faz carranca, ou seja, uma cara feia, que tem um semblante carregado, sombrio, que está mal-humorado, de aparência sisuda, carregada, aborrecido. Então, como esses dois aí, estão com a testa franzida, estão de cara feia, estão mal-humorados. Então, a aula de hoje é sobre cara feia, professora? Sim, sobre carranca. A carranca é uma escultura com forma humana ou animal produzida em madeira e usada a princípio na proa das embarcações que navegavam pelo Rio São Francisco. Não se sabe ao certo se sua origem é negra ou é indígena. Alguns pesquisadores dizem que teria derivado de crenças dos povos africanos, enquanto outros alegam serem típicas da cultura indígena. Elas também eram chamadas de figuras de proa ou leões de barca, como eram chamados quando estavam nos barcos dos remeiros lá do Rio São Francisco, no nordeste do Brasil. A fisionomia dessas carrancas possui características misturadas de animais e de pessoas, com formas exageradas e mal-humoradas. Elas eram feitas de diversas cores, tamanhos e formatos. As carrancas, bem antigamente, eram construídas com objetivo comercial mesmo, para vender para os barqueiros, porque a população ribeirinha dependia do transporte de mercadorias pelo rio, e os barqueiros utilizavam as carrancas para chamar atenção para sua embarcação. Era como se fosse uma marca própria. Num certo momento, eles começaram a atribuir uma característica mística para as carrancas. Passaram a acreditar que as carrancas tinham o poder de afastar maus espíritos da embarcação, fazer livrar das tempestades, de afundar, certo? Então, eles passaram a atribuir essa característica mística para as carrancas. Quanto mais assustadora fosse, mais rabugenta fosse a expressão da carranca, mais ela afastaria os maus espíritos. Assim, as carrancas se tornaram um mito para a população local, funcionando como um objeto de proteção, um amuleto para quem tivesse a carranca. Nós vamos assistir a um trecho de vídeo em que uma pesquisadora da cultura popular fala um pouquinho sobre as carrancas. Elas eram muito trabalhadas, era uma figura de um artesão, e o mais famoso deles foi realmente o artesão Francisco Bicuíba de la Fuente Guarani, que é de Pirapora, e que esculpiu muitas dessas carrancas que serviram para as barcas. Mais tarde, Guarani se dedicou a fazer carrancas, figuras de proa para colecionadores, como arte mesmo. E essas carrancas navegaram, hoje são obras de arte, considerada arte popular brasileira verdadeiramente. Então, nós vimos nesse pedacinho de vídeo que a carranca acabou se espalhando no Brasil como uma forma de arte popular, sendo vendida em feiras, lojas de produtos artesanais, como amuletos ou objetos de ornamentação para enfeitar o lugar mesmo. Normalmente, a escultura é feita em madeira e pintada à mão. Os artesãos que produzem as carrancas são chamados de carranqueiros. Veja então, que os exemplos de uma loja de artesanatos onde tem carrancas para vender. No vídeo também, aquela senhora comenta sobre o principal artista, o principal carranqueiro lá do Nordeste, que é o Francisco Guarani. E ele disse que o principal na carranca, para ele, é a simetria bilateral das figuras. Quer dizer,
os dois lados da carranca serem iguais, serem idênticos, terem simetria, igual a gente aprendeu em matemática. Para ele, quando é assim, a carranca é bem feita. E quando a carranca é bem feita, quando é vista no espelho das águas, ela se mexe como coisa viva. Essa é a opinião do artista Francisco Guarani, que quando é vista a carranca na proa do barco, né, o reflexo dela na água parece se mexer, parece ser de verdade. A gente pode encontrar carrancas de diversos tamanhos para ser colocados em qualquer tipo de espaço. A carranca pode até não ter uma aparência muito agradável, muito bonita, né? Mas dizem que isso tem um porquê. Afasta os maus espíritos, afugenta as coisas ruins. Por isso ela é muito usada na decoração como um amuleto de sorte, principalmente naquela região do Nordeste. Nós vamos ver mais alguns exemplos de carranca no vídeo a seguir. Filho de barqueiro e navegou no Rio São Francisco, José Aprígio Nunes relata as histórias que os mais antigos falavam sobre a figura da carranca nos barcos. Essas carrancas eram uma lenda e se botava na proa da embarcação para espantar os maus espíritos. É o nego d'água, o minhocão, né? E outras assombrações que eles achavam que a carranca espantava essas assombrações. As carrancas surgiram no São Francisco no século XIX, provavelmente por imitação de figura em proas de barcos oceânicos. Segundo a artesã e pesquisadora Lúcia Rego, o intenso misticismo emprestou à carranca sua função mágica. Sem carranca, era barca mutilada, desprotegida. Os remeiros, eles acreditavam que a carranca protegia as embarcações, né? E que tinha uma função de amuleto. Assustavam os espíritos maus que habitavam as águas do rio. As carrancas típicas do Médio São Francisco se tornaram tradicionais pelo seu estilo rigoroso e original. Talhada em madeira e colorida, os seus autores são artesãos populares da região ribeirinha do Vale do São Francisco. Quando tem turista aqui, procuro bastante peça pequena para levarem para fora, né? Sempre turista quando vem, aí sempre procura peça pequena. Desde 1970, as carrancas invadiram o mercado de artesanato. E a venda desta arte popular ainda encanta turistas de vários países, como afirma a vendedora Rosângela Santos. Eles compram, gostam de levar, aí quando eles verem as carrancas lá, manda as pessoas que vêm, às vezes ligam, perguntando como é que faz para pedir as carrancas de Portugal, Estados Unidos, Espanha. Se torna internacional. Se torna internacional. Hoje, a figura da carranca é uma peça decorativa em residências. E algumas embarcações que navegam no São Francisco ainda usam a figura da carranca. A crença popular acredita que afasta os maus espíritos e a inveja. Então, você viu nesse vídeo, nessa reportagem, mais um pouquinho sobre a carranca, que faz muito tempo que ela já é feita, que ela já existe, que atualmente elas fazem essa carranca dente de vampiro, né? A carranca vampiro por causa dos dentes, e que tudo começou quando ficava na proa dos barcos com a intenção de afastar maus espíritos, e hoje em dia é utilizada como amuleto para afastar mal-olhado, inveja, assombrações. Vocês viram que é uma arte popular já e que os turistas que vêm de outros países gostam muito de levar para sua casa, por causa dessa tradição, dessa ideia, dessa crença de afastar as coisas ruins da pessoa, da casa da pessoa, certo? Então, eles levam tanto as grandes quanto as carrancas pequenininhas, apareceu ali no vídeo, né, como chaveiros, para poder levar em mais quantidade, né, para o país de onde eles são. Agora, nós vamos fazer uma atividade sobre a carranca. Então, no seu caderno de arte, com o caderno na forma vertical, ou seja, em pezinho,
com o espiral para cima. Você vai fazer lá as 4 linhas com lápis que você já está habituado a fazer. Use régua, não precisa apertar o lápis, faz fraquinho para depois apagar, ficar bonito. Faz as 4 linhas, sempre ligando do número 1 até o número 1 do outro lado, para ficar bem retinho. Faz as 4 linhas. Na primeira linha, você vai copiar o cabeçalho, Colégio Sagrada Família. Na segunda linha, Ponta Grossa, data de hoje, 7 de agosto de 2020. Aí, a terceira linha é para pular, para ficar um espacinho, não ficar tudo grudado. A quarta linha, você vai colocar o título, Carranca. Cuidado para escrever bem bonitinho, tá? Com 2 R's. Desse jeito aqui, mais ou menos. Esse é um exemplo para você seguir. Então, as linhas lá em cima, faz o cabeçalho com capricho e com caneta. O título você pode usar uma cor diferente. Pode ser uma caneta colorida ou um lápis de cor bem apontadinho. E no restante do espaço, utilizando bem o espaço, não fazendo uma coisa muito pequenininha, faz utilizando o espaço todo, você vai desenhar uma carranca, um desenho que você vai fazer. Aqui eu coloquei um exemplo, certo? Ah, eu posso pesquisar, professora, na internet para eu ver alguns exemplos? Pode, só que não é para imprimir, é para você criar a sua carranca. Você pode pesquisar outros exemplos lá no Google, colocar carranca, ver algumas imagens, ou então rever esta aula para ver os exemplos que já foram passados, para você ter uma ideia de como você quer criar a sua carranca. Lembre que ela não pode ser muito feliz, né? Ela tem que ser carrancuda, né? Ela tem que ser para afastar as coisas ruins de perto, ok? Capriche, faça bem colorido, bem legal a sua carranca. Espero que você tenha gostado de conhecer e aprender mais sobre a carranca. Até mais. Tchau, tchau.